Graça e paz, Talmidim, a marteologia, doutrina do pecado. O Salmo 76, verso 10 diz: Pois até a ira humana há de louvar-te. O que o salmista está dizendo é que nada surpreenderá a Deus. Qualquer circunstância, por mais adversa que for, redundará em glória e em louvor para Deus. Os intentos do homem não tomarão Deus de surpresa, porque no final o plano de Deus se estabelecerá e aquilo que ele projetou logrará êxito e Deus será sempre vitorioso em tudo. Estamos falando isso porque estamos falando do problema do mal na humanidade. Já vimos no vídeo anterior que o mal ou a circunstância adversa pode ser um instrumento de Deus para nos amadurecer. Mas se Deus não é a origem do mal, quem é a origem do mal? Satanás. Satanás é o autor do mal. O mal começou na dimensão espiritual, com a rebelião do diabo. E você pergunta, então por que Deus criou o diabo? Deus não criou o diabo, Deus não criou Satanás. Deus criou o luzeiro. Isaías capítulo 14 vai chamar, o antigo nome de Satanás era Hilel, o que brilha, a estrela da manhã, o luzeiro. Ezequiel 28, o querubim ungido. São linguagens metafóricas, falando de dos reis da Babilônia, o rei de Tiro, mas que por trás nós encontramos alguns elementos espirituais que estão ligados a Satanás. Satanás não foi criado por Deus. Satanás tornou-se Satanás. Quando em Ezequiel 28 diz: perfeito eras em teu caminho, em teus caminhos, até que se achou iniquidade em ti. Satanás foi a própria causa, sem agente externo, da sua maldade. Ele próprio tornou-se o adversário dos homens, porque achou-se nele, ele encontrou nele próprio e deu evasão à maldade, e aí está a origem de todo mal. Então você me pergunta, então por que Deus não destruiu a Satanás assim que ele se rebelou? Bom, as coisas não são tão fáceis assim. Em primeiro lugar, Deus age pelo princípio da legalidade. Deus age pelo princípio da legalidade. Uma briga entre Deus e Satanás é uma briga desigual. Por isso que Satanás não é adversário de Deus, ele é adversário dos homens. Eu pergunto a você, que vantagem tem um carrapato contra um gigante? Que chance tem um carrapato contra um gigante? Se no momento em que Satanás se rebelou, Deus tivesse logo destruído, isso certamente causaria um impacto negativo nos anjos. Queriam dizer, Deus criou um ser perfeito e Deus vai destruir. E o próprio diabo podia dizer, não tem chance para o Senhor Deus, é uma briga desigual. Vamos brigar de igual para igual. A criatura não é nada contra o Criador. A guerra tem que ser de criatura contra criatura. Por isso, em 1 Samuel 17, você encontra uma retratação tipológica da reivindicação do diabo, quando Golias, representando o diabo, grita: manda-me um homem que desça para que ambos pelejemos, e quem vencer decide a batalha. A voz de Golias é a voz do diabo dizendo: manda um homem que desça. E o homem que desceu foi Cristo, aqui é nós, a encarnação. Cristo desceu, tornou-se como um homem, do tamanho do homem, para vencer Satanás. Porque, como Deus não destruiu Satanás, deu uma oportunidade para o primeiro homem, Adão, vencê-lo no Éden. Infelizmente, Adão fracassou, e na guerra, Adão perdeu. Adão poderia ter vencido, mas aí Cristo veio como homem. Agora, mesmo sendo Deus, mas revestido de corpo humano, como homem, agora ele vai vencer a Satanás como homem. Deus agiu com maturidade, porque, em segundo lugar, Deus respeitou o livre-arbítrio, a livre escolha. Deus deu livre-arbítrio a todas as suas criaturas, não poderia interferir no livre-arbítrio. Se Deus tivesse destruído Satanás, então ele teria que destruir todos os homens, destruir todo o nosso livre-arbítrio. Aí está também a razão pela qual Deus colocou a árvore no jardim, para testar a nossa liberdade.
Se não houvesse árvore, nós seríamos marionetes, não teríamos liberdade de decidir ou não por Deus. Então, se Deus destrói Satanás, teria que ter destruído Adão no Éden, quando Adão pecou. E, na verdade, todos os homens que pecassem seriam imediatamente destruídos, porque senão seria injustiça de Deus. Ora, destruiu o diabo, destrua então agora os homens que pecaram, e destrua-os imediatamente. Deus não destruiu Satanás porque Deus, na sua presciência, sabia que o homem seria colocado no jardim para ser testado e o diabo seria um instrumento de prova e de teste para o homem no Éden. Deus não destruiu Satanás porque Satanás estava em um corpo espiritual e não, o corpo espiritual não morre. E o salário do pecado é a morte, então ele não podia pagar o pecado morrendo e ninguém poderia morrer por ele, já que ele estava num corpo espiritual. Deus não destruiu Satanás porque Satanás não pecou simplesmente contra a santidade de Deus. Ele pecou contra a autoridade de Deus. E Deus perdoa pecados contra a sua santidade, mas não perdoa pecados contra a sua autoridade. Por exemplo, ele perdoa o pecado de adultério de Davi, mas ele não perdoa a rebelião de Datã, Coré e Abirão contra Moisés, porque pecaram contra a autoridade de Deus. Deus não destrói Satanás porque Deus não destruiu Satanás e não perdoa Satanás, seria outra questão. Por que Deus então não perdoa Satanás? Primeiro porque o pecado de Satanás é como o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. É uma obstinação deliberada. Ele é de dura cerviz, ele é rebelde por natureza e ele não tem necessidade, não quer, não deseja arrependimento. O pecado dele é comparado àquele pecado de Hebreus 6, pessoas que experimentaram a palavra, foram iluminadas pelo Espírito Santo, provaram do dom celestial e depois de tudo isso pisaram aos pés o sangue que lhes purificou e rejeitaram e não querem o arrependimento, se endureceram obstinadamente. Deus não destruiu Satanás porque Satanás será o instrumento do último teste da humanidade. Apocalipse capítulo 20, verso 10, diz que um dia os homens, mesmo depois de milênio, serão testados. Todos precisam ser testados na sua obediência. E Satanás fomentará a rebelião novamente no coração daqueles que quiserem seguir Satanás, enquanto que haverá aqueles que vão seguir a Cristo, seguir o Cordeiro de Deus. Em nono lugar, Deus não destruiu Satanás porque ele está sendo vencido todos os dias. Não precisaria ter destruído naquele momento, porque todos os dias ele está sendo vencido. Em Lucas, no capítulo 10, verso 18, e em Marcos 5 e 17, quando os discípulos vão expulsar ali os demônios e curar os enfermos, que eles voltam cheios de alegria, Jesus disse que quando vocês estavam expulsando demônio, curando enfermo, eu vi Satanás cair do céu. Cada alma que se converte, cada pessoa que é liberta, Satanás está caindo da sua dimensão de autoridade, está perdendo a autoridade e sendo vencido. É por isso que o gadareno, aqueles 6 demônios no gadareno, disseram que temos nós contigo, Jesus Nazareno, viesse nos atormentar antes do tempo. Os demônios estão sendo atormentados e Satanás está sendo vencido a cada dia quando as pessoas se convertem. Em último lugar, Deus não destruiu Satanás porque o seu destino está reservado, o seu destino está próximo, o seu destino é o lago que arde em fogo e enxofre.